Neymar é um jogador que provoca demais o adversário, mas não com o seu futebol ousado, e às vezes os adversários se irritam com o jogador, mas na maioria das vezes eles saem de cabeça baixa. Mas antes de começar esse vídeo, já aproveita, deixa o gostei aqui e se inscreva no canal para não ficar desinformado sobre tudo que está rolando no mundo do futebol. E bora pro vídeo. Os primeiros acontecimentos foi o Neymar versus a torcida do Paris Saint-Germain. O brasileiro chegou ao PSG como a contratação mais cara da história do futebol. Claro que a torcida tratou a situação como a chegada da sua maior estrela. Alguns trataram a situação como se fosse um novo Pelé chegando ao clube. Mas a relação da torcida com o jogador teve muitos altos e baixos. O momento mais tenso aconteceu na metade de setembro de 2019, quando o craque declarou que queria voltar ao Barcelona, mas depois de algumas semanas de negociações, ele não conseguiu o que queria e ficou no clube. Os torcedores do PSG não gostaram e demoraram a perdoar o jogador, e o Neymar, mesmo sendo muito vaiado, não perdeu a cabeça e terminou jogando muito bem, venceu a partida e ainda por cima fez o gol da vitória do time. Uma parte da torcida comemorou o gol, mas tiveram aqueles que se mantiveram em silêncio. Pelo menos ele fez sua parte naquele dia. Outro acontecimento foi o Neymar versus o Haaland. No começo de 2020, o nome mais comentado do mundo do futebol não era Messi nem Cristiano Ronaldo, muito menos o Neymar. Era uma nova estrela que se despontava lá na Europa e se chamava Erling Haaland. E já na primeira rodada da Champions League, o Borussia de Haaland enfrentou o PSG de Neymar. No jogo de ida, Haaland foi o grande destaque da partida, marcando 2 gols, e numa das comemorações ele sentou-se no chão e fez um gesto de uma pessoa meditando, claro, para provocar. Mas não foi exatamente isso que provocou a irritação de Neymar e seus companheiros. Alguns dias depois do jogo, Haaland fez uma provocação, postou em suas redes sociais e que nela estava escrito: "Esta é a minha cidade e não a de vocês". Se isso fazia sentido, só ele entendeu. Só que foi suficiente para motivar ainda mais o Neymar para aquele próximo confronto. Ele marcou o primeiro gol no jogo de volta contra o Borussia e fez o mesmo gesto de Haaland na comemoração. Meditou e provocou. Mas não parou por aí, e o PSG venceu aquele jogo por 2-0 e garantiu a classificação sobre o Borussia. Os jogadores do time francês posicionaram-se no meio de campo e fizeram a mesma pose de meditação de Haaland. E o Neymar ainda aproveitou e postou uma foto nas suas redes sociais para dar mais aquela provocada no rival. E assim começou a rivalidade entre os dois jogadores. Outro acontecimento foi o de Neymar versus o Álvaro González. A rivalidade entre Paris Saint-Germain e Olympique de Marseille é a maior do futebol francês. Com muita frequência, o confronto entre os dois times é marcado por uma qualidade de futebol horrível. E em uma partida do campeonato francês, houveram mais de 5 expulsões e 14 cartões amarelos. Mas a maior polêmica deste jogo, claro, ficou por conta de Neymar. O brasileiro foi expulso por dar um cascudo no jogador Álvaro González, do Olympique de Marseille, e ficou muito indignado, não por ter sido expulso, mas sim pelas ofensas racistas que teria sofrido do adversário González. E claro, o jogador do Olympique de Marseille negou todas as acusações e a briga continuou nos bastidores. Ambos trocaram diversas farpas nas redes sociais durante meses, até um novo confronto acontecer entre as equipes. O encontro entre os dois jogadores aconteceu meses depois pela Supercopa da França. Mais uma vez um jogo tenso. Além de jogar futebol, o Neymar teria que se preocupar em escapar das pancadarias do time rival. A partida acabou com, claro, a vitória do PSG e o Neymar mais uma vez não o deixou barato. Após marcar o segundo gol da equipe parisiense, o brasileiro fez uma careta para provocar todos os jogadores do time rival. E depois disso, uma nova discussão aconteceu fora dos gramados. E após o jogo, Neymar postou nas suas redes sociais uma provocação, e desta vez pro Álvaro González. O espanhol retrucou a provocação de Neymar com a seguinte legenda: "Meu pai me ensinou a jogar o lixo pra fora". E a discussão não parou por aí. O Neymar respondeu: "Ele se esqueceu de ganhar os títulos". E você acha que o jogador abaixou a cabeça pro Neymar? Pois é, ele cometeu esse erro em discutir com o brasileiro. E logo em seguida ele postou uma foto de Pelé e que Neymar seria eternamente a sombra do rei. E esse foi o momento perfeito para que o Neymar terminasse a discussão com chave de ouro. O Neymar respondeu dizendo que González sempre será a sombra dele e que só ficou famoso por causa dele.
Depois dessa, o Gonzalez não tinha mais o que falar, e o brasileiro mais uma vez ficou com o título, a vitória do jogo e mais uma discussão vencida. Mas esse foi o vídeo, e aí na sua tela eu deixei 2 bons vídeos para você não ficar desinformado sobre tudo que está rolando no mundo do futebol. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.